Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos iniciar nossa aulinha dessa quarta-feira com a matéria de História, tá? Vamos iniciar mais um capítulo. E antes de nós iniciarmos, então, essa nossa matéria de hoje, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Agradecer nosso Deus e pedir também, né, para que Ele continue nos abençoando, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando aí, tá? Continuem se cuidando, por favor. Então, vamos lá? Reverência para nós falarmos com o nosso Deus. Mãos arrumadas, olhos fechados e reverência, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, vamos lá, gente. Nós vamos ver História, página 262 e 263. Nós vamos iniciar mais um capítulo, tá? Que é o quê? O Brasil no século... Quanto será esse Romanos aqui? Século XIX, né? O Brasil no século XIX. Gente, aqui nessa parte da história do Brasil... A gente vê aqui na parte amarelinha, olha, que fala que o Brasil foi marcado por inúmeras transformações, tá? E essas transformações que nós vamos ver, Dom Pedro I fazendo a proclamação em 1822, o Brasil se tornou oficialmente independente de Portugal, mas a escravidão foi mantida, e é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, iniciando o capítulo 262 e 263, vamos ler tudo certinho ali, tá? Olha, as perguntinhas, façam ali. Agora, aqui na página 264, ó, a corte portuguesa no Brasil. Nós vamos ver uma foto aqui que representa a partida do príncipe regente de Portugal vindo para o Brasil. Por que será que o príncipe de Portugal veio para o Brasil? Né? Poderia ficar ele lá e ter outro aqui, né? Nós vamos entender o porquê disso daí, ó. Vamos ver, ó. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorreriam na Europa, França e Inglaterra. Na Europa, França e Inglaterra estavam em guerra, e Portugal, que era aliado aos ingleses, então Portugal era aliado à Inglaterra. E como França e Inglaterra estavam em guerra, então corria o risco de ser invadido Portugal pelos franceses, que era então inimigo dos portugueses, porque os portugueses estavam aliados aos ingleses. Então, por isso, o governante português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Então, ele não queria ficar lá em Portugal, porque corria o risco dos franceses invadirem Portugal, porque o Portugal estava aliado com a Inglaterra, então corria o risco dos franceses virem invadirem Portugal. Se eles conseguissem vir invadir Portugal, Portugal seria então deles, né, dos franceses, e automaticamente o Brasil também, porque o Brasil estava sendo de Portugal. Se eles invadissem e pegassem Portugal, seria o Brasil também deles, né? Então, ele preferiu colocar o governante, então, aqui no Brasil, não ficar em Portugal, tá? Por isso que, então, tem a foto da partida dele, então, do príncipe regente de Portugal vindo para o Brasil. Mas olha o que aconteceu com essa vinda dele. Em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte. E a corte dele, gente, era formada por milhares de pessoas. Aí começou o problema no Brasil. Por quê? Porque quando ele chegou aqui, não cabia todas as pessoas que já estavam aqui, mais o que ele trouxe. Foi milhares, ó, o que fala, milhares de pessoas fazia parte da corte dele. Então, eles fizeram o seguinte: não cabia as casas que tinham, as construções, para eles se alojarem, não cabia todo mundo. Então, ele começou, aqui embaixo fala um pouco, olha, ele deu um decreto e começou a solicitar, então, para que todos que estavam morando nas casas que não faziam parte da corte dele, eram pessoas que já estavam aqui, tinham que sair das suas casas para dar lugar para quem chegou, porque quem chegou fazia parte da corte dele, para ele era alguém importante, né? Alguém que fazia parte da corte dele, então as pessoas tinham que sair das suas casas e ceder as casas para o pessoal da corte dele. E tudo que tinha dentro também tinha que ser cedido. Então, o que essas pessoas que eram donas das casas fariam?
né? Então começou o problema aí, olha. Página 165, olha, o cotidiano no Rio de Janeiro. Ó. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. Foi o que a prof falou. As ruas eram mal iluminadas. Olha a aglomeração aqui na foto, ó, tá? As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviço de limpeza. Então não tinha iluminação em todas as ruas, eram aqueles becos assim escuros, bem ruins. Não tinha serviço de limpeza nas ruas, né? Igual nós temos agora as pessoas que fazem a limpeza nas ruas, não tinha. Então, imagine, gente, local escuro, local sujo, né? Era o começo. Além disso, não havia sistema de esgoto. Olha só a situação. Então, aquelas sujeiras das casas ia para onde? Para as ruas, né? E nem água encanada. E aí, para fazer a limpeza, então, dessa sujeirada toda, tinha que ir lá buscar água no rio, em algum poço de alguém que tinha. Quer dizer, a limpeza não era feita devidamente, né? Então, por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravos. Então, gente, foi uma aglomeração tão grande que teve no Rio de Janeiro, quando o Dom João chegou com essa corte dele, não cabia todo mundo, as pessoas tiveram que sair das suas casas para dar lugar para o pessoal da corte, e mesmo assim aquela rua ficou aglomerada, as ruas aglomeradas, o pessoal tentando sair para vender os produtos deles nas ruas, né, que vocês vão ver mais para frente que tinham nome essas pessoas que faziam isso. Misturado com o trabalho escravo, aquela sujeira da rua, mal iluminada, sem esgoto, sem água encanada. Foi o caos, né? Foi o caos. Aqui, olha, a Rua Direita no Rio de Janeiro, tá? Em 1835. Aqui começou, mesmo diante de toda essa bagunça, o Dom João começou a fazer benfeitorias para o Brasil. Então, ele abriu, em 1808, abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal estabelecendo o fim do pacto colonial. Então, eles começaram a ter várias pessoas ali comprando produtos no porto, porque agora estava aberto às nações amigas, né? Agora, página 266, nós vamos ver o trabalho escravo nas cidades. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX eram composta por escravos, tá? Por pessoas escravizadas. Entre 1808 e 1831, olha quantas pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. 750 mil. 750 mil pessoas, de 1808 a 1831. Gente, menos de 30 anos. Foi trazido 750 mil pessoas para serem escravas no Brasil. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Então tinha, por exemplo, os patrões que iam fazer compras e nos comércios levavam os escravos juntos para eles carregarem as mercadorias que eram compradas. Ou outros também que eram... vendia produtos na rua, né? Alguns estavam ali para vender, então é chamado de escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, que daí eram conhecidos como escravos domésticos, tá? Tinha os homens que trabalhavam na lavoura, ou no quintal, nas hortas, e as mulheres trabalhavam dentro das casas. Então, todos esses eram chamados de trabalhadores, né? Ou escravos domésticos. Sublinhe aqui, olha, onde fala escravos de ganho, qual era o trabalho deles, e aqui o escravo doméstico, qual era o trabalho deles. Olha, seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Ali nós vemos as pessoas, olha, trabalhando nas ruas vendendo, que eram os escravos de ganho, e aqui embaixo já os escravos domésticos, que eram os escravos que cuidavam, então, das residências das famílias, né, dos fazendeiros, tá bom? Então, página 266. Aqui, então, 267, que é a atividade, apenas essa atividade, tá bom? Atividade 1 e 2. Então, nós vamos ver ali, ler o texto que está aqui, responder as perguntas e fazer, então, essa pergunta número 2, tudo relacionado a essa imagem que está mostrando aqui, olha, carregadores de água. Tinha os escravos que eram contratados apenas também para carregar a água, né, para a casa desse fazendeiro, desse senhor deles, né, do dono deles. Então, gente, é isso aí. Nós vamos começar o Brasil no século XIX, 262, 263, capítulo 5.
264, vamos ver, então, a corte portuguesa vindo para o Brasil. 265, qual era, então, o dia a dia desse povo, então, que veio para o Brasil, junto com o pessoal que já estava, né? O cotidiano do Rio de Janeiro. 166, o trabalho escravo, como que eles ficavam, né? Como eram nomeados e quantos vieram, então, para o Brasil. E atividade 167. Essas são nossas atividades de história, tá bom? Beijo para vocês, boas atividades.